vimos, tá? Introdução, passamos uma tarefa também sobre introdução, e que já tem 7 textos lá. Corrigir a meio-dia, já corrigi, já dei a devolutiva, já dei a nota. Para quem fez e quiser melhorar, pode fazer outro, você tem mais, pelo menos uma tentativa, tá? Seguindo as orientações que a gente deu ali, vocês podem fazer pela segunda vez. Tá? Façam o mais rápido possível, pessoal. Essa parte, são 3 textos que a gente tem que escrever. Tá? Vamos fazer um por semana, para que a gente possa corrigir dentro da semana. A professora, se eu não conseguir fazer agora, nós temos até o final do curso para fazer. Então, mas quanto mais rápido, melhor, até que a gente pode comentar aqui, podemos discutir. Tá? Algumas observações que eu fiz nessas redações. Redação começando assim, nos dias de hoje, atualmente. Então, o avaliador tem como falta de criatividade, tá? De argumento e até de vocabulário quando a gente começa assim. Nos dias de hoje, atualmente, então, a gente viu o modelinho ontem de redação. Agora vamos voltar nessa primeira parte da aula. Tá? A gente vai trabalhar mais um pouco sobre a estrutura da redação, o que é pontuado. Vamos falar um pouco sobre o título. E aí teremos a aula de... A segunda parte da aula tem um áudio ligado aí, pessoal. A segunda parte da aula a gente terá crase. A gente tinha combinado a aula passada. Sempre na segunda parte da aula a gente vai trabalhar um aspecto gramatical. Beleza? Então vou projetar para vocês os nossos slides. Está seguindo. Isso tem lá na aula de vocês. Como é que eu falo? Nas atividades, né? Material didático. Nós temos essas lives aqui, esses slides. Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos, revendo esses slides que a gente já tinha visto ontem, a gente vai tratar sobre a estrutura da redação. Uma redação, dissertação argumentativa. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, com um parágrafo. Hoje eu corrigi uma redação que a introdução tinha 2 parágrafos, embora pequenos, 2 parágrafos. Ela deve ter 2 períodos no mínimo, tá certo? Mas num parágrafo só. Tá? A ideia central, de modo que o leitor saiba o que o texto vai tratar. Tá? Corresponde geralmente a um parágrafo apenas. Tá? O que deve ter na introdução, pessoal? A ideia do núcleo do texto, tá? Transmitir a mensagem de modo que fique claro e objetivo para o leitor. Na introdução, nós temos que ter... geralmente, a gente começa afirmando, até com outras palavras, o tema. Muito se tem discutido sobre o tema, então, muito se tem discutido, daí vem o tema, sobre a violência contra a mulher, sobre a legislação, sobre o uso de drogas pelos adolescentes, o uso indevido da propaganda infantil, que foi um dos temas da redação. Então, a gente tem que começar afirmando. Certinho? A gente já viu no modelo ontem, vamos ver hoje de novo. O desenvolvimento, tá, é aquele onde a gente desdobra pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Aqueles argumentos que a gente usou na introdução. Tá certo? Sim. Eu posso mandar, Simone. Tá? Eu posso até apresentar aqui. Tá bom? Correspondente à exposição de argumentos que comprovam o teu ponto de vista. Então, hoje eu li uma redação, eu não vou falar nomes, que fala dos textos lidos, conclui-se que... Não, gente. Tá? Não é a interpretação de texto que você vai fazer na redação. Tá? Os textos de apoio, eles servem para que você tenha mais embasamento para escrever. Mas é o teu ponto de vista, é o seu argumento.
certo? Então, perde um pontinho bem no comecinho da redação. Está de acordo com os textos lidos? Não. Tá? Desenvolvimento. Tá? Ainda falando de desenvolvimento. Tá? O assunto abordado pela tese. A tese veio lá na introdução. A tese é aquilo que você vai defender. Tá? Utiliza-se fatos e exemplos. Tá? Esses fatos podem ser acontecimentos, podem ser citações. As citações podem ser do que, pessoal? Pode ser de um filme, pode ser de um livro, pode ser de um autor, certo? Nós temos diversos tipos de citações. A gente vai passar modelo de citação para vocês aqui. Tá? Fatos e argumentos que fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. Conclusão, síntese das ideias. Então, a conclusão não tem argumentos novos na conclusão, não tem citação na conclusão, tá? Não tem repetição. Tá? Aponta uma síntese de ideias, é um tipo de conclusão, ou um apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Nós temos um modelo para esses dois. Tá? Então, a conclusão é o acabamento da redação. Tá? Uma parte que amarra o texto, né? Não deve ser iniciada abruptamente. Então, do nada, você começa a concluir. E, quando tem propostas de intervenção, essa proposta pode vir dentro do texto também, não só lá no último parágrafo. Tá? Então, 3 sugestões de conclusão. Tá? É a retomada da ideia central, a fim de confirmá-la. Resumo das ideias principais apresentadas e discutidas. É a segunda forma de conclusão. Tá? E uma sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada, que é a proposta de intervenção. Tá? Qual que eu devo usar, professor? Pessoal, depende da banca, depende do que pede o edital ou o que o avaliador pediu. Tá? O Enem, obrigatoriamente, tem de ter uma proposta de intervenção. O Enem, nós temos que ter uma proposta de intervenção. Beleza. Concurso, tá? O concurso, o nosso, por exemplo, o último, ele poderia ter usado qualquer uma dessas propostas aqui, desses 3 modelos. Detalhe, a proposta de intervenção, a gente tem mais ideias, a gente tem mais sugestões, até para que o texto fique mais completo. Eu prefiro fazer redação com proposta de intervenção, tá certo? Eu prefiro. Mas quem deve fazer a proposta de intervenção? Tá? O que é uma proposta de intervenção, pessoal? É o que tem que fazer, quem vai fazer e como vai fazer. Então, tem que ter argumento. Então, se você vai fazer redação com proposta de intervenção, você deve raciocinar, conhecer até quem é obrigado a fazer cada atividade, cada atitude. Se vai falar do governo, quem do governo faz alguma coisa. Então, se você está falando sobre educação básica, você vai pedir para o governo federal tomar atitude? Não. Educação básica, ela é do Estado e do município. Tá? Então, até uma questão que cai para vocês, o que for educação básica? Tá? É a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O ensino médio também faz parte da educação básica. Então, qual é a função do ensino fundamental? Preparar para o mercado de trabalho. Tá? Então, você tem que ter essas informações. Quem faz o quê? Eu costumo sugerir que coloque, quando tem que dar para o Estado, aí esse Estado é com letra maiúscula, tomar alguma atividade, alguma solução, é Estado com letra maiúscula. Eu sugiro falar sobre o poder público daí engloba todo mundo. Tá certo? O poder público engloba todo mundo. Eu vejo muita redação que o aluno sugere criação de leis. O Brasil é um país que tem muita lei. Os países que têm mais leis do mundo. Então, as leis existem. Só que a maneira de se aplicá-la e de se cobrá-la talvez não sejam as ideais. Então, o Brasil tem a Constituição, e dela tem a lei de trânsito, tá? Tem a lei que rege, fala sobre a proteção
da mulher, tem o ECA, que é do jovem, do adolescente, da criança. Então, tem várias leis. Então, a lei da... Vai beber no trânsito lá, como é que fala? Lei seca. Então, é muito, assim, não é tão criativo você pedir para que seja criada uma lei. Então, você pode até pedir que a legislação seja ajustada e seja mais rigorosa e que seja cobrada. Certo? Tome muito cuidado quando você for colocar na conclusão que o poder público deve criar uma lei. A linguagem, tá? Ela tende à impessoalidade, mas ela deve ser usada em verbos e pronomes em terceira pessoa do singular ou plural. Então, hoje eu já vi, das 7 redações que eu corrigi, 4 delas, devemos fazer isso. Nós, não, pessoal. É terceira pessoa do singular. Deve ser, tá? Precisa ser. Tomem cuidado com isso. Mas, professor, no Enem, o Enem, raciocinem que vocês não vão fazer prova do Enem. O Enem é para adolescentes de 15 a 19 anos, em média, que não tem o argumento que a maioria de vocês tem, que não tem o vocabulário nem o conhecimento, até gramatical, que vocês têm. E vocês, o avaliador não vai perdoar, tá? Essa impessoalidade, tá certo? Tem que ser a pessoalidade, né? Tem que ser impessoal, terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, tá certo? E no presente do indicativo, muito passado, muito pretérito, você está falando uma narração, né? Então você muda o tipo de texto. Então, são algumas dicas que a gente passa para vocês. Importante. Tá? A linguagem é denotativa. O que é denotativa? Ela não deve ter figuras de linguagem, pessoal. Tá? Preocupada com a informação. Tá? Impessoal e objetiva. Estou repetindo. Impessoal. Objetiva. Então você não vai usar pronome meu, nosso. Tá? É objetivo. Tá? Vamos ver o que estão perguntando aqui. Olha, a gente não tem uma fórmula mágica para redação. Tá certo? No Enem e vestibulares, aceita-se pessoas como nós, primeira pessoa do plural. Tá certo? Mas a partir de hoje, nós, terceira pessoa do singular. Tá certo? Que é a uniformidade de tratamento nos verbos e nos pronomes. Tá? Por quê? Daí não tem como eu me perder. Tá? Ivo, você perdeu um pouquinho de ponto. Pode olhar a tua nota lá. Tá? Nós não devemos... Porque quando você coloca em terceira pessoa, primeira pessoa do plural, num parágrafo, lá no outro você usa terceira pessoa do singular, você perde a uniformidade de tratamento. Aí você perde o ponto. Se você usar sempre a terceira pessoa do singular, você mantém essa uniformidade e você não perde ponto. Tá? Então você tem que persuadir o leitor, você tem que convencer o leitor das informações que você quer passar como verdadeiras e ele tem que entender que você tem conhecimento, tá, sobre o assunto. Tá? O tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e, através de seus argumentos, demonstrar o conhecimento de mundo. Então, o avaliador não precisa ter o mesmo pensamento que o teu. Tá? Mas os argumentos que você usará tem que convencê-lo que você sabe do que está falando. Tá? Tem que ter o domínio da língua, tome cuidado com a acentuação, com as vírgulas, o uso excessivo do que, onde. Só use onde quando der a ideia de lugar. Quando eu corrigia, faz 2 anos que eu não corrijo, ou 3, que a minha filha começou a fazer Enem, daí quem tem parente fazendo não pode corrigir, vinha orientação do CESP, que era o CESP que coordenava o Enem antigamente, a parte de redação pelo menos, para descontar quem escrevesse onde que não fosse lugar. Tá? Outro pronome relativo, cujo, é só quando dá a ideia de posse. E uso excessivo do que, tem que tomar cuidado também. Chama-se de queísmo. Tá certo? Ixi, coloquei aqui uma coisa. Tipos de argumento aos quais podemos recorrer. Tá?
base de citação. Citação. Tá? Mediante citação, uma frase ou pensamento de uma autoridade ou especialista no assunto. Então, ele promove credibilidade ao texto, enriquece as informações, fornece exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes aos seus. Então, você demonstra, fulano de tal pensa assim. Então, está corroborando com o que você pensa. Tá? Então, a citação, olha o que eu coloquei aqui, ó. Autoridade ou especialista no assunto. Citação direta. Conectivos sempre, você perde ponto que não usa conectivos. Quais são os conectivos? Conjunção, preposição, pronomes relativos, é o que eu estava falando agora há pouco, né? Tem que tomar cuidado como você vai usar esse conectivo, tá? Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicologia, afirma que, citação direta, então é do jeito que ele escreveu. Por esse termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem a necessidade especial correspondente a ele. Por que eu coloquei entre aspas? Porque palavras são palavras de outra pessoa. Então, a citação direta, a gente fala, escreve quem citou, quem falou, a direta coloca entre aspas, porque não são palavras suas. Citação indireta. Exemplo, ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicologia, até aqui tudo bem, afirma que, a mesma coisa que eu falei em cima, eu vou falar embaixo. Pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos. Então, disse a mesma coisa, só com as palavras dele, por isso que não veio entre aspas, tá? Professor, o seu microfone está desligado. Beleza, pessoal, voltou, tá? Então, Professor, está sem áudio, professor. E agora? Tá. Beleza, voltou, né? Então, quando a gente for usar palavras que não sejam da língua portuguesa, a gente deve colocá-las entre aspas, tá? Argumentos com base em evidências, pessoal. São aqueles que comprovam a tese e confirmam o crédito ao texto. Então, são dados, estatísticas, pesquisas, informações comprovadamente científicas. Em redação, eu não coloco, eu acho. Tá? Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Fontes sérias. Tá certo? Tem que tomar cuidado com a fonte que você vai usar. Eu não posso falar números aqui, senão, né, uma fonte que não seria séria, tá? Mas esses, exemplo, o Fuxico. Não sei se é site, o que ele é. Você coloca lá uma informação, fonte, Fuxico. O avaliador não vai dar muito crédito para você, tá certo? Então, quando a gente for usar dados, estatísticas, pesquisas, isso aqui é importante. A fonte tem que ser uma fonte de confiança, tá? Você vai usar a fonte de um jornal especialista naquele assunto, uma revista que seja especialista, uma revista científica, tá certo? Raciocínio lógico, um argumento com base no raciocínio lógico. Vai estabelecer uma causa ou consequência, se nós formos usar causas e consequências, aspectos positivos e aspectos negativos. A gente usa em 2 parágrafos. Um falando das causas e outro das consequências, um falando dos aspectos positivos e outro falando dos aspectos negativos. Tá certo? Sempre de um parágrafo para o outro, nós temos que ter um conectivo. Do primeiro parágrafo para o segundo, nós devemos colocar uma conjunção, começando o segundo parágrafo de desenvolvimento. Por isso, no entanto, se eu vou fazer um argumento contra, né? Ou se eu vou confirmar o que eu falei no anterior, tá? Como iniciar a dissertação, tá? O colega acabou de pedir para a gente colocar esses modelinhos, vamos trabalhar alguns aqui, tá? Definição, tá? Então, a gente pode começar uma definição fazendo uma definição do tema. A gente pega o tema e explica, tá? Até para ter maior clareza e que o texto seja mais objetivo. Então, vamos lá. A violência é o tema. A violência consiste em... Então, daí vai ser o que você pensa e o que você define. A violência se caracteriza como um ato violento quando
Existe violência se. Então, você está fazendo uma definição. Você vai explicar o seu tema. Tá certo? Professor. Oi, pois não. Por exemplo, eu observei que o tema da redação genética e ética, ela é uma questão que tem pegadinhas, que a pessoa pode cair na questão religiosa, na questão da discriminação racial. Tem que se tomar cuidado até com os termos que for usar nesse tipo de redação. Exatamente. Então, até que você... a redação foi a tua que eu corrigi hoje? Não sei, eu corrigi uma lá sobre esse assunto aí que falou de religião. Então, a gente não pode generalizar, tá certo? Sem ter argumentos, sem ter provas ou sem ter fatos. Tá? Ali, mas não sei se foi tua, não, acho que foi de uma menina, que falou sobre religião e falou aquilo que ela pensa da religião que não é a dela. Tem que tomar muito cuidado. Aí, você se expressa de uma maneira, vai ficando emotivo demais, e o avaliador percebe que você não tem os argumentos, não tem o vocabulário, não tem o conhecimento da realidade que você está fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Como definição, comparação, tá certo? Outros modelos de introdução de redação falando comparação. Atribui-se a violência como... Estou comparando. A violência torna-se semelhante a... A violência parece com... vírgula. Com quem que você está comparando? Lembra, daí você segue. Então, são modelinhos aqui que vocês vão guardar com vocês, e isso aqui se encaixa em qualquer tipo de redação. Tá certo? Não é... Uma das aulas eu vou ensinar vocês a fazer a máscara da redação. Tá? É uma maneira prática de a gente ter uma redação sempre pronta. Detalhe, o avaliador sabe, quando você está enrolando, o avaliador sabe, quando você está usando a citação para qualquer redação. Então, vou usar Paulo Freire para falar de violência. Paulo Freire é educação. Um exemplo. Então, toma-se conta, até com... eu vejo redação de Enem, eu acompanho os alunos que eu dou aula para Enem também. Eu vejo que o guri usa sempre a mesma citação. Tá certo? Talvez o avaliador lá, se ele fizer bem a citação, beleza, mas o professor dele acompanha, né? Então, tomem cuidado. Histórico. Então, eu não corrigi a tua erro. Até no curso passado não tinha um espacinho para nota, né? Vem a nota e vem embaixo o comentário, o feedback. Histórico, tá? No início do texto pode fazer um histórico, uma explanação rápida do tema, através dos tempos. Exemplo. Antes da violência, a violência era X e agora é. Então, estou contando uma historinha. Ontem a violência era X, hoje é Y, amanhã será. Então, fatos históricos. Depois do histórico, apresenta-se a ideia central e inicia-se a argumentação. Mas tem que tomar cuidado com usar o histórico, pessoal. Do parágrafo da introdução não ficar muito extenso. Tá? Porque a apresentação, ela conta muito. Se você fizer uma redação com parágrafos com a mesma quantidade de linhas, você ganha ponto na apresentação, na estética. A letra, professor, tem que ser bonita? Não, a letra tem que ser legível. Tá? Legível. Eu, quando ia fazer concurso, eu comprava a caneta 1,5, tá? Com a empunhadura maior, até para fazer a letra legível, porque a minha letra não tem como ser bonita. Certo? Mas o avaliador tem que entender o que você está escrevendo. Letra de forma, é proibido usar, professor? Não. A letra de forma você pode usar. Só tem um concurso que eu conheço que não pode usar letra de forma, tá? Que é o concurso da Marinha Mercante. Só que na letra de forma você tem que marcar bem quando a letra é maiúscula, quando ela é minúscula. Então a maiúscula tem que ser sempre um pouquinho maior. Tá certo, pessoal? Exemplo. Tá? Como começar uma redação usando um exemplo? Pode também escolher um fato, exemplo expressivo, iniciar o texto. Tá? Então, a gente deve, dando exemplo, você está comunicando com o texto. Até hoje eu estava preparando a aula de intertextos, né? E se eu trago uma poesia aqui, uma música, que dá exemplo de intertexto de figura de linguagem, mas é na aula que a gente vai fazer junto com a professora Andréa, tá?
estatística, isso aqui é importante você ter conhecimento. Tá? Tomem cuidado, você vai usar estatística que veio lá nos textos de apoio. Então, ele fala lá, 70% da população brasileira já tomou a primeira dose, tá? Contra a Covid-19. Você não vai copiar isso aqui. Uma dica que eu te dá. 30% da população brasileira ainda não tomou a primeira dose. Então, eu estou dando a informação sem copiar o que ele me falou. Mas, professor, daí eu vou ter que saber fazer conta. Essa conta vocês têm que saber, pelo amor de Deus. Tá certo? Mas é um exemplo. Se ele falou 70% já fez, você afirma que 30% ainda não tomou. É uma dica que a gente dá. Tá bom? Estatística é praticamente a mesma coisa que um exemplo. Tá bom? Vamos ver mais algumas dicas? Prestem bem atenção aqui. Tá? O tipo de linguagem, tá? Sim, a Constituição pode ser usada assim. Tomem cuidado que as pessoas colocam o artigo 5º da Constituição para tudo. Tá certo? O artigo 5º da Constituição para tudo. Então, guardem alguns incisos do artigo 5º, tá, para você usar, para ser mais específico. E tomem cuidado que nem tudo está no artigo 5º. O 6º, o 7º, quando fala de família, quando fala de trabalho, são outros artigos. Tomem cuidado de serem genéricos demais. Perfeito? A Constituição prevê. A Constituição prevê tudo, pessoal. Tá? Se você quer usar a Constituição, saiba em que parte da Constituição que está e o que diz realmente. Tá? Então, a nossa redação deve obedecer a norma culta. Sem gírias, sem aquela linguagem do dia a dia, o PRA, é para, tá? A gente fala numa roda de amigos, numa roda de tereré, hoje nem podemos mais tomar tereré, né? Por enquanto, mas tem que ser a norma padrão, prevista na gramática normativa. Professor, o que é gramática normativa? É aquela para concurso? Não. Aquela que tem dicas e macetes? Não. Gramática normativa é uma gramática maior, ela vem com quase todas as regras, tá? E se alguém quiser gramática normativa, a gente manda no grupo para vocês, tá bom? E ela vem sem exercícios, tá? Clareza, tá? Então, até para evitar a ambiguidade. Concisão, você deve escrever o mínimo para explicar mais. Não fica dando volta, uso excessivo de adjetivos, tá? De verbos no pretérito. Tá? Temos que ter coesão, tá? Evitar frases e períodos desconexos. Nós temos que primar pela ordem direta. Professor, o que é ordem direta? Sujeito e predicado nesta ordem. Primeiro o sujeito, depois o predicado. É para o avaliador não ficar procurando quem que é o sujeito daquela oração, se tem ou não tem. Tá certo? Então, evitar frases feitas ou lugares comuns. O que é frase feita? Nos dias de hoje, tá? E lugares comuns. Dito popular, também não devemos usar numa redação. Tomem cuidado quanto a isso. Aqui, tá? É uma tabela padrão para correção de uma redação na maioria dos concursos. Um ou outro muda alguma coisa. Olha a gramática. A gramática vale 30% de uma redação. Professor, se eu errar 3, geralmente você pede 0,3 pontinhos, 0,3. Tá? Se você tiver 10 erros, você perde os 30 pontos, perde. Tá? Os 3 pontos da redação, perde. Então, a redação vale 100 pontos, 30 pontos são de redação. Eu errei 3 questõezinhas de acentuação. Eu perco 9 pontinhos? Não, você vai perder 3 apenas. Tá? Porque você perdeu em acentuação. Aí você perde em acentuação, perde em crase, perde em concordância, vai aumentando. Tome cuidado, tá certo? Com essa parte aqui. Estrutura. O que é estrutura, professor? Estrutura você fez introdução, desenvolvimento, conclusão, fiz, beleza. Tá? E na introdução você defendeu a tese, tá? Colocou 2 argumentos? Sim. Nos parágrafos de desenvolvimento, eu falei sobre os 2 argumentos?
Na conclusão, eu retomei e fiz o fechamento, eu fiz uma proposta de intervenção, então eu tirei 3 pontos. Apresentação. Apresentação, o que é apresentação? A apresentação, o cara olha se a redação está bem feita, ela foi até o final da linha, é por isso que tem separação silábica, para não colocar faltando. No final da linha você diminui a palavra para ficar menorzinha, ou você separa erradamente. É para isso que tem. A gente coloca o tracinho embaixo da letra? Não, no finalzinho. Tá certo? Professor, essa é a apresentação. Fala. Dentro da apresentação, se a redação for 25 ou 30 linhas, o senhor tem alguma sugestão para a divisão da redação por cada ponto? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantas linhas para cada parte? A média do parágrafo é de 4 a 6 linhas. Tá? De 4 a 6 linhas. Se você fizer 5 parágrafos de 5 linhas, dá 25. Tá certo? A conclusão, quando for proposta de intervenção, a gente pode chegar até 7 linhas. Tá bom? Então, a coerência vale 1,5 ponto, a coesão vale 1,5 ponto. O que é coerência, pessoal? Então, você não pode ficar escrevendo bobagem, soluções que não existem, viajar na redação. Não pode, tem que ser coerência ao que você vai propor. A coesão é a ligação dos parágrafos, é o uso das conjunções corretamente, o texto tem que estar coeso. Eu não posso ter um parágrafo, uma introdução solta dentro do texto. Essa tabelinha aqui, tá? Lembrando, cada concurso tem 2 avaliações. 2 avaliadores. Então, você tirou 80 pontos com um avaliador, tirou 9 com outro. Tá certo? Provavelmente, quando dá 1 ponto de diferença, ou 10 pontos, dependendo se for de 0 a 10 ou de 0 a 100, terá uma terceira correção. Tá? Daí essa terceira correção te dá deu 8, outro deu 9, outro deu 8,5. Esse ficou em cima do muro, porque não puxa nem para baixo nem para cima. Aí terá uma 4ª correção. Tá? Uma 4ª correção. É a média das 2 notas mais próximas. Então, exemplo. Um te deu 8, outro te deu 9. O outro, como deu 1 ponto de diferença, vai ter uma terceira correção. Te deu 8 e 4. Então, a média vai ser entre 8 e 4 e 8. Dá 8 e 2. O terceiro te deu 8 e 6. Então, você tirou 8 e 6 com 9, a tua média vai ser a média de 8 e 6 com 9, vai dar 8 e 8. Então, ele faz a média das notas mais próximas. Um te deu 8 e o outro te deu 8,6. Está próximo? A tua nota vai ser a média dessas duas. Tá? 8,3, ou 83 pontos. Geralmente, é de 20 a 30 linhas, no nosso concurso foi 25. O último, não quer dizer que esse vai ser 25. Então, em média, de 20 a 30 linhas. Não passa de 30. Em terceira pessoa, isso aqui ó, eu tirei de um edital. Tá? No edital já pediu. Tá? O candidato deve formular uma tese clara sobre o assunto, apresentando argumentos que a sustentem. Então, isso aqui veio no pedido da redação, no edital. Tá? Dissertação, o que é tema? É a colocação do título. Faz parte do tema. Tá? O título deve ter, tá, mais de 3 palavras. Agora, algumas perguntas. Eu vou ter uma parte da nossa aula só sobre o título, mas vocês viram que no último concurso pediu tema, título para a gente. O título deve ter ponto. Tá? Quando é que eu tenho ponto? Quando teve verbo no título. O título deve ser feito com letras diferentes, todas as letras garrafais, todas as letras maiúsculas? Não. O título é uma oração normal. Se ele teve verbo, ele tem ponto. Se ele não teve verbo, ele não tem ponto. Eu devo colocar verbo no título? Eu não aconselho. Tá? Porque verbo é ação, e ação tem que acontecer dentro da redação. Então, eu não aconselho. É proibido? Não. O título tem que ser sugestivo, tem que ser criativo. Tá? Quando eu tiver verbo, tem ponto. Quando eu não tiver verbo, não tem ponto. Ele tem que ocupar metade da linha. Tá? Evitar os textos extensos, mas eu não tenho título com uma palavra só. Tá? Então, tem que ter pelo menos 3 palavras. Se tiver ponto, é porque teve verbo. Tomem cuidado com o título. Eu posso fazer o título com uma pergunta? Eu posso. Tá certo?
Mas tem que tomar cuidado se você vai responder essa pergunta. Quando é que eu coloco o título? Eu nunca coloco o título antes de escrever. Eu escolho o título depois que eu faço o meu rascunho. Daí eu vou ver o que eu falei naquele texto para fazer um título, tipo, o que de importante eu adotei naquele título. Vamos ter uma aulinha também com exemplos de título. Tá? E deve ter título. Se não pediu, não é obrigatório. Agora, se pediu, como foi na nossa prova anterior, coloque título, certo? Tá. A correta interpretação do tema central, capacidade de reflexão, o não tangenciamento, desvio ou fuga parcial do tema. O que é tangenciamento, professor? Então, eu peço para falar na insistência contra a violência, da violência contra a mulher. Foi um tema, um exemplo, tá? Uma redação que eu corrigi 3.000 redações ou mais. Foi mais. Foi mais de 3.000 redações que eu corrigi sobre esse tema. Tá? O que é tangenciar? Eu peço a existência da violência contra a mulher. Se eu falar só de violência, mas não falo que é contra a mulher, eu estou tangenciando o tema. Tá? O tangenciamento. Mas eu falei da violência, não fugi totalmente do tema. Eu tangenciei, eu perco muito. Tá? A fuga do tema é quando eu falo, boto lá lazer, e o boca aberta não entende e fala sobre laser. Ele fugiu totalmente. Tá certo? É difícil a gente fugir totalmente ao tema para zerar. Tá? Mas se fugir, zera. Parcial, você não vai tirar 5. Você tem que falar, tem que tomar cuidado para não tangenciar e não fugir do tema, nem parcialmente. Porque a nossa redação, prova de professor, isso está na lei. Tá? A média tem que ser 6. Embora o concurso passado, eles aceitaram a média acima de 5. Em alguns cargos, tipo, eu acho que artes, só teve uma chamada ou 2, né? Já se encerraram as vagas. Tá? Eu acho que de pedagogia chamou muita gente, não sei se foi 600, 700, foi muita gente mesmo. Tá certo? Aí pode ser que tenha uma redação com menos de 6. Mas pela lei teria que ser média 6, pelo menos, 60%. Tá? Então, a estrutura dissertativa tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Em que não haja relatos de relato puro, tu não está contando uma história. Coincidência recorrente ou predominância de verbos no pretérito, isso aqui veio no edital. Verbos no pretérito é verbo no passado. Você não está contando uma historinha, tá certo? Verbos no presente, em terceira pessoa, do singular ou plural. Tá na introdução, a apresentação do assunto geral, o direcionamento ou delimitação do tema e o posicionamento do candidato ou objetivo do trabalho. Só que vem no desenvolvimento, a abordagem do tema, a apresentação de, no mínimo, 2 ideias-força. O que é ideias-força? Tá? Argumentos. Tá? O aprofundamento necessário para alicerçar cada uma delas. A clara intenção de persuadir, o grau de conhecimento, a maturidade, a capacidade de abstração mental. Está vendo maturidade aqui? Quando eu falo redação do MEI, do concurso de ensino médio, a maturidade do aluno é uma. É aquele que tem de 15 a 19 anos. Agora, professor, ele tem pelo menos mais de 25, ele tem uma graduação, ele já escreveu um TCC, então a cobrança em cima dos senhores, que é fazer concurso professor, pelo menos, é maior. Tá certo? Tomem cuidado com isso. A maturidade que se exige para aquele cargo e a formação é o peso da mão do avaliador. Tá? Na conclusão, é a retomada do tema, ratificação do objetivo do trabalho, eu fecho. Então, esse concurso aqui, ele já falou o que ele quer. Ele pediu uma proposta de intervenção? Não, ele pediu, você vai retomar o que você falou na redação e vai fechar. Ele já falou no edital. Então, o edital padrão de concurso para vocês, a gente está trabalhando aqui. Tá certo? O que é cobrado na gramática? Tá? Na correção. Tá? As normas gramaticais de acordo com a norma culta. Tá certo? O que é isso aqui? Na gramática, nós temos a fonética, nós temos a morfologia e temos a sintaxe. Tá certo? Tudo isso é cobrado. Coerência, coesão, clareza, concisão, precisão, naturalidade e originalidade. Correção, tá certo? E impessoalidade, olha de novo, terceira pessoa do singular. Então, a gente não vai colocar na nossa redação, precisamos fazer tal coisa.
Temos muitas dificuldades, então precisa-se fazer alguma coisa. Tem-se dificuldades. Tomem cuidado com isso. Isso perde ponto. Ah, mas não, nem não perde, nem é outra conversa. Certo? Nós estamos falando de uma outra maturidade de candidatos. A apresentação sem rasuras, letra padrão da língua, marginação e capricho. Se eu tiver rasura, o que eu coloco, professor? Tá? Eu só passo um traço. Tá certo? Um traço em cima da palavra. Eu posso colocar entre parênteses? Não, não pode. Porque se eu colocar, por exemplo, um aposto explicativo, tá? Grêmio, campeão do mundo, é o time gaúcho. Campeão do mundo eu coloquei entre vírgulas. Está entendido que eu não posso usar esse aposto aqui, um aposto explicativo, tá certo? Entre vírgulas. Eu posso colocar entre parênteses e entre dois travessões. Isso são sinais de pontuação. Então, se eu colocar entre parênteses, quer dizer que eu estou colocando duas vírgulas. Sim. Então, a orientação é colocar um traço apenas em cima da palavra. Tá? Letra padrão da língua. É letra discursiva? Pode ser. Eu posso usar letra de forma? Pode. Detalhe. Quando for a inicial, quando ela for representar uma letra maiúscula, ela tem que ser maior. Perfeito? Marginação, margem. Então, cada parágrafo deve ter a introdução, pelo menos 2 dedos aqui. Tá certo? Eu coloco um pouquinho menos de 2 dedos, mas tem que ser alinhado. O parágrafo de introdução, os 2 de desenvolvimento e de conclusão tem que ser alinhado, que nem você faz num documento no computador. E capricho. Tá certo? Então, isso é o que vale na apresentação. Pessoal, então agora são 6h41. A gente sempre tem começado a nossa aula falando um pouco sobre redação. Então, nós pedimos ontem, são 240 inscritos no curso. Tá? Apenas 7 fizeram a introdução. Então, a gente trabalhou mais sobre a introdução, tá? Explicou mais um pouco. Então, você já tem argumentos para fazer. Então, façam que a gente vai corrigindo. Tá? Façam que a gente vai corrigindo. A gente entra no sistema, lá aparece que você enviou. Tá certo? E a gente vai corrigindo, vai colocando feedback. E você, com esse feedback, pode até fazer a segunda vez. Tá certo? Aí já fica aquela introdução padrão daquele tipo de redação. Ou até para as outras. Tá bom, pessoal? Beleza, então? Deixa eu ver uma pergunta de colega aqui. Pode fazer citação no desenvolvimento e não na introdução? Perfeito. A citação, tá? A gente não deve fazê-la na conclusão. Dados estatísticos na conclusão também não. A conclusão é para fechar a redação. Tá certo? Beleza, pessoal? Tá? Edna. Tá. No Meet, tá? Você tem que entrar pelo... Você já está fora, né? Está tentando entrar aqui. 18h37 foi agora há pouco. Pessoal, o grupo a gente fechou, foi ordem da coordenação, porque muitos alunos estavam mandando o link, tá, da nossa aula no grupo. E a orientação que nós temos é que a gente tem que entrar pelo sistema. No sistema fica registrado o tempo todo que você está na aula. Tá? A orientação é essa. Outra orientação importante, como o limite de alunos nessa aula tem que ser até 250, que é o limite, tá? A gente pede que vocês desliguem o microfone e fechem, tá, a câmera de vocês, até para ficar mais leve a internet. Geralmente, nesse horário, a internet não é tão boa assim em algumas regiões da cidade. Tá? Por isso que a gente pede para fechar o microfone e a câmera de vocês. Perfeito? Então, ontem a gente colocou para vocês uma atividade de acentuação, tá? Muitos fizeram e nós vamos corrigir agora, tá? Deixa eu ver a média de vocês, ficou aberto, tá? A de ontem foi acentuação, né? Avaliação de acentuação. Deixa eu abrir aqui, vamos corrigir. Então, foram 100 respostas. A média da turma foi 7,86. A mediana,
O aluno que ficou no meio da turma tirou 8, e nós tivemos de notas de 2 a 10. Tá certo? A nota que mais apareceu, com 52 notas, tá? Um pouquinho menos, foi a nota 10. Muito bom. Então, nós vamos trabalhar aqui essas questões, tá? Já vou abrir para vocês aqui, para que vocês acompanhem, tá? E a gente hoje, pessoal, faz a nossa atividade, tá? Nem que seja depois do intervalo, que já está quase na hora do intervalo, né? Vou projetar para vocês aqui, e a gente vai fazer e comentar as questões desse teste. Professor, quem quiser fazer, pode fazer? Pode. Essa aqui é aquela que dá aula? Não. É só para testar realmente. Então, estou projetando aqui para a gente corrigir. A primeira, os vocábulos resistência... Deixa eu até aumentar a letra aqui para vocês. Os vocábulos resistência, veículos, lendários e público recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Vamos lá. Resistência, paroxítona terminada em ditongo crescente. Veículos, proparoxítona. Mas, professor, veículos não é um hiato? Prestem bem atenção aqui. Ele é acentuado na antepenúltima sílaba. Então, ele é uma proparoxítona. Perfeito? Lendárias, paroxítona terminada em ditongo crescente. Público, proparoxítona. Então, nós temos regras gramaticais diferentes. Então, esse item aqui é errado. Questãozinha do SESC. Hábitos, públicos, câmeras. Temos 3 palavras, paroxítonas acentuadas porque terminam em S. Tá? Você conta aqui. Última, penúltima, antepenúltima. Então, elas são proparoxítonas. Então, esse item aqui é errado. E as paroxítonas terminadas em S não são acentuadas, não tem regra. Paroxítonas terminadas em S, tá? Sendo acentuada. As palavras número, subtraído, literário, mistério, recebem acento agudo decorrente da mesma regra gramatical. Número, proparoxítona. Subtraído é um hiato, literário é uma paroxítona, mistério uma paroxítona. Então, tem 3 regras de acentuação diferentes aqui. Então, esse item também é errado. Mas, professor, só está dando errado lá na prova, pode acontecer de dar tudo errado? Não, pessoal. Prova do SESC, são 120 itens, 60 são certos, 60 são errados. Aí a FAPEC tem padrão de resposta? Não. O que é padrão de resposta, professor? Exemplo, a Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas, que faz as provas de tribunais. A Fundação Carlos Chagas, a cada 10 questões, tem 2 de cada letra. 2A, 2B, 2C, 2D e 2E. Se você vai fazer uma prova da EBSER, a banca da EBSER, que é AOCP, faz tempo que eu não faço concurso para esse lado aqui, de cada 5 letras, 5 alternativas, é uma de cada letra. Então, uma é A, outra é B, outra é C, outra é D, outra é E. Por exemplo, das 5 eu sei 3. Eu sei que uma é A, outra é B e a outra é C. Dá 5. Tá? Dá 1 a 5. Então, a 4 e a 5 eu não sei a alternativa. Mas ou elas vão, uma vai ser D e outra vai ser E. Mas se eu não sei as respostas das duas, eu escolho uma letra só e marco nas duas. Pelo menos numa eu acerto. Perfeito? O vocábulo fenômeno é acentuado por ser proparoxítona, até que, enfim, o item correto. Todas as proparoxítonas são acentuadas, são as palavras esdrúxulas. Então, esse item aqui está correto. Beleza, pessoal? Os acentos gráficos nos vocábulos você, protegê-los e contém. Seguem a mesma regra de acentuação das oxítonas. Você, oxítona terminada em E. Proteger-los, oxítona terminada em E. Contém, oxítona terminada em EN. Então, não é a mesma regra das oxítonas. Elas são oxítonas? São. Elas têm a mesma regra? Não. Tá? Então, a não ser que eu tenha seguem as regras de acentuação? Não. Certo, não é a mesma regra. Não falou a mesma regra, tá? Das oxítonas. Então, elas são oxítonas? Esse item está correto. Perfeito? E os homens não têm mais tempo. O acento em ter é diferencial. Perfeito. Tá? Sobraram apenas 3 acentos diferenciais na língua portuguesa. Ele tem, eles têm. É o caso daqui. Os homens têm. É para diferenciar, o homem tem.
sem acento. Então, perfeito, esse item é correto. O por sem acento é preposição e o por com acento é verbo. Tá? E pode. Tá? Pode tem acento porque é passado, pode não ter acento porque é presente. São esses três acentos diferenciais que permaneceram naquela lista enorme que tinha na ortografia anterior. Mas, professor, você não ensinou esses verbos da ortografia anterior. Pessoal, se você já não aprendeu até hoje, por que não precisa aprender agora da ortografia anterior? Serve para nós só os da nova ortografia. A palavra gaúcho é acentuada por se tratar de um hiato. Perfeito. Gaúcho é acentuado por ser um hiato, pessoal. O que caracteriza um hiato? Tem que ser o I e o U. Tá? Sozinhos numa sílaba, no máximo, seguidos de S. E na sílaba anterior tem que ter uma vogal. E não pode ser acompanhado de NH. Exemplo, rainha é um hiato? Sim. Leva acento? Não. Por quê? É seguido de NH. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então, passem para nós aí. Vamos aproveitar que a gente tem 9 minutinhos. A gente mata esse assunto de acentuação. Tá? Vamos entrar lá nas atividades, lá nas nossas atividades, e vamos fazer aquela que é de acentuação. Tá? De acentuação. Só me falem, por favor, qual é o item de acentuação para a gente fazer junto aqui, para abrir e fazer junto aqui. Vou projetar para vocês, tá? Atividades. Tá? Quem não consegue fazer agora, anota as respostas, depois da manhã, entra no computador e faz. A acentuação é que, qual delas, pessoal? A 9 ou a 10? Vamos ver aqui. Tá? Que é 6, 7, 8 é de escrever. Então, a acentuação deve ser a 9 ou a 10. Vamos ver aqui? Vocês vão anotando o gabaritinho aí, tá? E vão fazendo. É a 9, tá? É a 9. Deixa eu projetar para vocês aqui, tá? Deixa eu projetar para vocês essa atividade. É rapidinha, tá? Uma guia, atividade 9. Vamos lá? Então, agora eu vou dar uma chance para vocês. Assinalar a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. Tá? Oi? Não, pessoal, essa aqui é lá no Moodle, tá? Atividade 9. Está escrito professor Sandro lá. Atividade 9. Tá certo? Atividade 9. Vamos lá? Assinalar a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. Balaústre tem acento? Tem. Saúde tem acento? Então já não é essa. Ó, todas não são acentos. Juízes leva acento? Sim. Jesuíta? Perfeito. Tainha? Não. Mas se eu tenho 3 que levam acento, esse item já não me responde. Paul leva acento? Não. Atrair? Não. Rainha? Não. Raiz? Não. Juiz? Não. Lembrando que as palavras terminadas em Z, elas não são acentuadas em língua portuguesa. A questão 1 é a letra C. Tá? Depois, vai anotando aí, depois alguém coloca todas elas aqui no bate-papo para a gente, tá bom? Número 2, pessoal. Assinalar a alternativa que apresenta pelo menos um erro de acentuação gráfica. Um erro de acentuação gráfica. C de novo? Então vamos lá. Vamos lá. Hífen leva acento? Sim. Lembrando que o plural de hífen, hífens não leva acento. Refém leva acento, tá? Item leva acento, tá certo? Álibi leva acento. Professor, álibi não é com H? Não. Rúbrica é rubrica, tá certo? Jovem não leva acento, mistério não leva recém. Então, o erro está na letra C. É rubrica, tá? Que nem ibero, misantropo, filantropo, são paroxítonas terminadas em AEO, então elas não levam acento. Beleza? A número 2 é letra C. Vamos lá? 3. Vamos lá. Vamos ajudar a turma aqui. Vamos fazer a 3. Letra A. Vamos ver, gente.
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Ele vem, perfeito. Ingênuo, perfeito. Perdoo, perfeito. O e e não leva mais acento. Ingênuo, paroxítono terminado em tom crescente. Vem, não leva acento porque é a terceira pessoa do singular. Ele vem sem acento, eles vêm com acento. É um acento diferencial. Perfeito? Então, questão 3, letra A. Certinho? Questão 3, letra A. Vamos ver a próxima. Devem ser acentuados todos os vocábulos. Vamos lá? Façam essa aqui. Essa é a número 4. Número 4. Vamos lá? Quem que ajuda aí? C de novo, não. Faísca, gaúcho e viuvez. Tá? Viuvez, a última é a mais forte. Então é oxítona. Não existe oxítona terminada em Z. Tá? E outra, as palavras terminadas em Z não levam acento na língua. Baú leva acento, pessoal? Leva. Rainha, não. Então já não é letra A. Construímos, hiato. Distraído, hiato. Substituía, hiato. Letra B, né, pessoal? Bem tranquila essa aqui. Faísca leva acento, gaúcho leva acento, mas viuvez não leva acento. Saiu não leva acento. Então, letra B mesmo. Vamos para a próxima. Vamos fazer a 5. Bonitinha essa 5. É a cara da nossa banca aqui, tá? Da nossa FAPEC. É a cara da nossa FAPEC essa 5. Vou dar um tempinho maior para que vocês façam. Tá? Tem alguém pedindo para entrar aí? Então, você autorizou? Ah, tá. O Ivo está pedindo para entrar. Dizer aí. Tá, entrou já. Eu vi. Ele botou no grupo aqui. Vamos lá. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. O uso do hífen. A paroxítona terminada em N leva acento. Então, elimino a B, elimino a D. Foi um dos itens. Item não leva acento por quê, pessoal? Porque paroxítona terminada em e em não levam acento. Então, já elimino, tá, a B, C, D. Tá? Apresentados àquela turma. Isso vai ser assunto da aula de hoje. Aquela, aquele e aquilo levam crase. Quando eu trocar por a essa, a esse e a isso, e a frase não perde o sentido. Apresentado a essa turma, não perde sentido. Então, leva crase. Então, vai ser letra A, né, pessoal? Muito bom, a maioria acertou esse item, tá? Bem bacana mesmo. Vamos à última, são 6. Bonitinha essa questão aqui, bem a cara da FAPEC. Vamos fazer? Olha o hífen de novo aí como aparece. CBA, opa! Assim que eu gosto. Vamos discutir a questão de por que é uma e não é a outra, tá? Assinale a sequência de palavras acentuadas pela mesma regra gramatical. Cenário, circunstância, hífen e águia. São todas paroxítonas, certinho? Mas cenário é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, circunstância é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, hífen é uma paroxítona terminada em N, e águia, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Perfeito? Deixa quieta essa questãozinha por enquanto. Letra A. Letra B. Está, paroxítona, já, monossílaba. Opa, já não é a mesma regra. Tá? Tomem cuidado, para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba. Então, a letra B eu tenho certeza que não é. Certinho? Eletrônica, proparoxítona, gênero, proparoxítona, bônus, paroxítona, ônibus, proparoxítona. A letra C também eu tenho certeza que não é. Cenário, paroxítona terminada em ditongo crescente. Águia, paroxítona terminada em ditongo crescente. Referência, paroxítona terminada em ditongo crescente. Série, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, eu tenho certeza que a D está mais certo que a A. Vamos lá? Mas vamos ver a letra E, depois já pode estar mais certa ainda, né? Referência, paroxítona. Para, paroxítona não tem acento. Líder, paroxítona terminada em R. Série, paroxítona terminada em ditongo crescente.
Então, aí, ó, acentuadas. O para não leva acento, tá certo? Então, letra D, tá? É a resposta certa dessa aqui. Finalizar a tentativa, aí você envia depois, né? Enviar tudo e terminar. Perfeito? Enviar tudo e terminar. E está enviado a atividade e vai aparecer a sua notinha lá. Beleza? Então, alguém já colocou aqui, gabaritinho, tá? Deixa a gente colocar só para confirmar. Opa! A1 não é A não, gente. Tá? A1 não é A não. Beleza? Voltando lá para ver a 1. Tá? O resto aqui que bateu. Beleza, pessoal? Então agora, 19 horas e 2 minutos. Tá? 10 minutos de intervalo. Tá? 10 minutos de intervalo e a gente volta com crase, aspectos gramaticais. Perfeito? Então, qual que é a nossa missão para hoje? Tá? Da aula de ontem, mas só 7 fizeram. São 240 alunos. Fazer a introdução lá da atividade 5. Tá certo? 5 ou 6? Não, acho que é 6, né? 6, 7, 8, a 6. Perfeito? Um parágrafo com aquelas dicas, aquelas orientações, questão, a 6, né, Kelly? Que a gente passou. Beleza? 19h13, 19h13, a gente volta. Quem fez à tarde, eu corrijo só amanhã, tá? Eu corrigi meio-dia as que já tinham feito. Voltando, tá? Nós vimos a parte de redação, fizemos a atividade 9, corrigimos a atividade que eu tinha colocado no meeting para vocês. E agora, a nossa parte gramatical da aula de hoje, aspectos gramaticais importantes que são necessários na redação, que são cobrados, que são importantes. Tá certo? Aspectos gramaticais que são importantes na nossa redação. Tá? Pessoal, essa parte, não esquentem com essa porcentagem de atividades feitas. Então, amanhã, no intervalo, eu peço para a Vanusa explicar para vocês. Então, você vai fazendo as atividades, vai enviando, vai aparecendo a nota, fica tranquilo, está tudo certo. Tá certo? Vamos lá. Então, agora, nós vamos à nossa aula de crase. Finalzinho, eu passo uma atividade de tarefa para você. Professor, outra tarefa? Sim. Tá certo? Que a atividade da redação era de ontem, vocês já estão me devendo. Vamos lá? Crase é a fusão de duas vogais, a preposição a com o artigo a, ou o pronome demonstrativo, como nessa questão que a gente viu agora há pouco. Chegamos à estação. O verbo chegar, ele exige a preposição a, e estação exige o artigo a. Para não ficar feio, 2 as, um do lado do outro, nós temos a crase, que é a fusão desses 2 as. E como é que a gente caracteriza essa fusão? Com o uso do acento grave. O acento grave é usado só nesta situação. Nós temos o acento agudo, o circunflexo e o grave. Qual é a nossa regra geral? Tá certo? Então, a gente faz uma perguntinha, tá? Chegou a estação. Troca a estação, que é a palavra que está na sequência, para saber se tem crase ou não, por uma palavra masculina. Coloca aí aeroporto. O trem, no caso aqui não é nem o trem, né? O trem chegou ao aeroporto. Cabe ao, pessoal? Cabe, então cabe crase. Às 18 horas. Então, a crase antes de hora exata é obrigatória. O trem chegou à estação às 18 horas. Então, nesses 2 casos, a crase é obrigatória. Tá certo? O verbo tem que ser verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo que exija a preposição a. Procedeu a apuração dos votos. Troca apuração por uma palavra masculina, escrutínio. Palavra feia, professor, escrutínio é contagem de votos também. Tá? Procedeu ao escrutínio dos votos? Sim. Se cabe ao antes da palavra masculina,
Na palavra feminina, temos crase. Então, essa crase aqui está perfeita. Tá certo? O verbo proceder exige a preposição a. Casos de ausência de crase, onde a crase é proibida, onde a crase não existe. Antes de palavra masculina, isto cheira a vinho. Tá? Embora tenha a preposição, antes de palavra masculina, nós não temos crase. Sempre tem uma situação que vai aparecer, daqui a pouquinho a gente vê. Cheguei, graças a Deus. Tá, tem a preposição e o verbo, aqui no caso, exigiu a preposição a. Beleza? Então, antes de palavra masculina, nós não temos crase. A crase é proibida. Ainda quando a crase é proibida, se eu tiver o a sozinho no singular e a palavra feminina no plural, tá? A gente fala palavra pluralizada, também não leva crase, não vai a festas, nem a reuniões. Tá? Se fosse as festas, não vai as festas, aí levaria crase. Nem as reuniões, aí sim levaria crase. Mas como a está no singular e a palavra feminina está no plural, a crase é proibida. Agora, os casos especiais. Não vai crase antes da palavra casa. Mas sempre, professor, quando o sentido for de lar. Domicílio. Tá. A palavra crase só leva casa, só leva crase quando ela estiver determinada. Voltamos à casa dos meus pais. Opa, aí leva crase. Só quando ela estiver determinada. Quais as outras situações? Quais são as outras palavras que só levam crase quando estiver determinada? A palavra casa, a palavra terra e a palavra distância. Então, a palavra terra só leva crase quando ela estiver determinada. Voltamos à terra dos meus pais, à terra dos antepassados. Tá? E a palavra distância só leva crase se ela estiver determinada. A distância de 200 metros. Aí, a educação à distância leva crase, professor? Não. Encontrou essas faculdades aí. Fala que você forma em 6 meses, a segunda graduação. Está escrito lá, educação à distância com crase, cai fora. Tá? Cai fora, porque está errado. Eu já vi, tem uma universidade famosa aí, com palavra distância com crase. Não leva crase, tá bom? Voltamos para casa triste. Voltamos para casa e estávamos tristes. Esse tristes não se refere à casa. Se refere a voltamos. Voltamos, quem é o sujeito da oração? Nós voltamos. Então é sujeito oculto, sujeito elíptico ou desinencial. Certinho? O sujeito, a gente sabe quem é, mas ele não vem expresso no verbo. Voltamos a casa e estávamos tristes. Então o predicado é verbo nominal. Tá? O verbo voltar é um verbo de ação, mas nós temos o predicativo do sujeito, tá? Que é uma situação, é um estado do sujeito. Tristes. Então é sujeito oculto, predicado, verbo nominal. Tá? Então, e não leva a crase, porque aqui é para, né? Só está dizendo, ó, voltamos para a casa triste, voltamos à casa triste. É a mesma significação. Então, as palavrinhas casa, terra e distância só tem crase quando for determinado. Perfeito? Olha só, retornei à casa dos meus pais. Veio determinada? Tem uma expressão modificadora? Sim, então leva crase. A ausência de crase ainda, a palavra terra. Acabamos de explicar. Os marinheiros tinham descido a terra para visitar a cidade. Não leva crase, tá? Não leva crase. Agora, se eu falar o seguinte, a palavra terra, quando for letra maiúscula, que for o planeta Terra, deve ter crase. Então, nós temos aqui, ó. Fui à terra dos meus antepassados. Pô, professor, você acabou de falar que terra não leva crase. Sim, mas essa veio determinada. A terra dos meus antepassados. O astronauta retornou à Terra. O astronauta retornou à Terra. Esse terra com letra maiúscula está determinando que terra que é. É o planeta Terra. Certinho? Então, temos crase. Beleza?
O planeta Terra leva crase. Casos de crase proibida ainda. Pronomes pessoais e de tratamento. Olha só, não me referi a Vossa Excelência. Tá? Para quem vai trabalhar no Executivo Federal, tá? Nós não usamos mais em correspondência pronomes de tratamento, tá? É só senhor e senhora. Tá? Não tem mais Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, mas isso, por enquanto, é só no Poder Executivo Federal, tá? A nossa legislação municipal ainda tem os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, mas no Executivo Federal, não. Um decreto, quando o presidente completou 100 dias, ele tinha que completar 100 decretos, e esse foi um. Isso tem muita utilidade, tá? Mas foi um dos decretos. Então, não tem crase antes de pronome pessoais e de tratamento. Mas tem exceção, professor? Sim. Pronome de tratamento só leva crase quando for senhora, senhorita e dona. Crase antes de pronome de tratamento quando for senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. Dona vem de madame. Perfeito? Refere-me a senhorita e a dona Josefa. Olha aqui, a gente sempre erra aqui, sempre aparece. Onde é que a crase é proibida? É letra F já, né? Entre palavras repetidas. Entre palavras repetidas, nós não temos crase. Estavam frente a frente. Dia a dia, nossa empresa foi crescendo. Aqui, antes de verbo, também não temos crase. Estamos dispostos a trabalhar a partir... Onde a gente mais erra, a partir, coloca-se crase, está errado. Antes de verbo, nós não temos crase. Então, puseram-se a discutir em voz alta, não leva crase. E a gente sempre coloca até, na hora de fazer a redação, eu vejo lá, o a partir, com crase. Não tem. Agora aqui, ó, onde a crase é obrigatória, sempre ocorre crase. Antes de hora cheia, hora exata, cheguei às 10h30, exatamente às 10h30. Agora você fala assim, cheguei a 1h. Eu não vou querer 1h da tarde, 1h da madrugada. Dá-se a entender que é mais ou menos 1h. Cheguei a 10 horas. A 10 horas. Então, não, tá? Só quando a hora for horas exatas. Começamos a reunião às 2 horas. Vocês vejam que isso aqui, ó, às 2 horas começamos a reunião. Tomem cuidado, que quando ele começa a frase com crase, procura saber se aquele não é o sujeito. E não é. Quem é o sujeito dessa oração, pessoal? Nós começaremos a reunião. Como nós não vê expresso, o sujeito é oculto. Tá? Começaremos a reunião às 2 horas. Então, essas 2 horas poderiam vir depois. Começaremos às 2 horas a reunião. Começaremos a reunião às 2 horas. É uma locução adverbial. A locução adverbial, ou adjunto adverbial, né? Já que tem a função sintática, ele pode vir em qualquer lugar. Certinho? Oi? Sim. 18h10 é hora exata. Tá? Não é hora cheia, pessoal, tá? Quando é uma hora determinada, às 18h10 é uma hora determinada. Tá bom? Na hora exata não é só hora fechada, tá? Prestem bem atenção aqui. Na expressão a moda de, mesmo que a expressão, a palavra moda, esteja oculta, mas desde que esteja subentendida. Vestia-se a moda baiana. Certo? Eu não sei como é que é a moda baiana, tá? Mas deve ser bem diferente. Vestia-se a baiana. Então, essa crase, quando nós temos a moda de, tá? Ou subentende-se, leva a crase. É nessa situação que nós temos a possibilidade de ter crase antes de uma palavra masculina. Importante aqui, olha só. Vestiu calças a Pierre Cardin. Não sei como é que é uma calça Pierre Cardin, mas é a moda Pierre Cardin. Tá certo? Então aqui tem crase. Tá? Usava sapatos a Luiz XV. Esse dia eu fui pesquisar. Como é que é o sapato de Luiz XV? Até para poder explicar para os alunos. Tem salto e bico fino. Certinho? Vamos ver aqui. Voltando aqui.
Esse dia o colega perguntou, e bife a cavalo, professor, tem crase? Não, porque Pierre Cardin fez a moda dele, tá? A calça a moda dele. Luiz XV, ele fez a moda dele usar aquele tipo de sapato. Só que o cavalo não fez o bife, a moda daquele tipo de bife. Então, bife a cavalo não tem crase, tá? Não é bife a moda a cavalo. Bife a parmegiana, opa, parmegiana, tá? Nessa cidade tem o bife que é feito solar, tá certo? Então surgiu esse bife lá, daí sim leva crase. Mas bife a cavalo, tá? Tomara que seja o nosso prato preferido, né? Não leva crase. No caso nosso, o meu, tá? Tem gente que não gosta. Nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas, tá certo? É verdade, Camila. Então, por mais que seja, você entenda que seja assim, bife à moda a cavalo? Não. Tá certo? Bife à parmegiana? Perfeito. Parmegiana deve ser uma região, provavelmente da Itália, aonde tem o bife específico daquela região. Agora, bife a cavalo, não tem como dizer que o cavalo inventou essa moda de bife nesse tipo. Certinho? Nas locuções adverbiais, tá? Conjuntivas e prepositivas, a crase é obrigatória. Locução adverbial, à noite, à tardinha, à força. À noite, de tempo, à tardinha, de tempo, à força, de modo. Certinho? Então, leva a crase. Fizeram tudo às pressas, no exemplo. Tá? Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui. Alguns autores que afirmam isso que eu vou falar para vocês. Poucos gramáticos. Eles afirmam que a locução adverbial de instrumento, na locução adverbial de instrumento, a crase seria optativa. São poucos autores. Então, ele fez a costura à mão. A mão é instrumento. Então, alguns autores, Domingo Pascoal Segal é um deles, afirma que é de instrumento, seria a crase opcional. Tá? Mas não são todos, a regra geral, ela é obrigatória. Certinho? Locuções prepositivas é a preposição, um substantivo, e a preposição de. Então, à custa de, à frente de, à procura de. Estou à procura de alguém. Tá? Leva a crase, porque é uma locução prepositiva. Locução conjuntiva é uma preposição, um substantivo, e o que? A conjunção que. Por isso que é conjuntiva. À medida que a noite chega, a dor aumenta. A proporção que a noite chega, a dor aumenta. Perfeito? Prestem bem atenção nessa dica aqui, pessoal. Sempre ocorre crase antes do pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Qual que é a regra prática que a gente traz para vocês? Troca o aquele por a este, o aquela por a esta e o aquilo por a isto. E se a frase não perdeu o sentido, leva a crase. Iremos àquele sítio. Troca por a este. Iremos a este sítio. Perdeu o sentido? Não, ficou perfeito? Então leva a crase. Outro exemplo. Dirigiu-se àquela mulher. Troca aquela por a esta. Dirigiu-se a esta mulher. Seguiu com sentido? Então aquela leva a crase. Um outro exemplo. Refiro-me àquilo que eu vi na sala. Troca aquilo por a isto. Refiro-me a isto que eu vi na sala. Certinho? Crase facultativa. O que é facultativa, professor? Quando a crase pode ser usada ou não. Tá? Antes de pronome possessivo, feminino. O que é possessivo? Aquele que dá a ideia de posse. Minha, tua, sua, nossa, vossa. Faz referência à sua irmã. Se eu colocar com crase, está certo. Se eu colocar sem crase, está certo também. Então, antes de pronome possessivo, feminino. Depois da preposição até. Ele foi até a janela. Tá? Com crase e sem crase, ambas estão corretas. E nomes próprios femininos. Nome de mulher. Então, fiz alusão a Carla. Se eu colocar com crase, está certo. Se eu colocar sem crase, também. Mas se for um nome de mulher de uma pessoa famosa, aí não tem mais a opção. Tá certo?
não tem mais opção, a crase é obrigatória. Perfeito? Bom, como a gente sempre faz, a gente vê o conteúdo, a gente vai fazer algumas questões com vocês, tá certo? E essa aqui a gente vai colocar verdadeiro ou falso, tá certo? Então coloquem aí, um minutinho para que vocês façam, para a gente corrigir juntos. Cláudia, eu não entendi a pergunta. Olha só, o que é opcional? É o artigo, tá? Então, o artigo demonstra, se eu uso o artigo, eu tenho intimidade com a pessoa, e se eu não uso, eu não tenho, tá certo? Por isso que uma pessoa conhecida, tá? Eu uso ou não o artigo, por isso que a crase é opcional. Então, não é nem a crase que é opcional, é o artigo, tá? Já a pessoa famosa, eu não tenho conhecimento com ela, eu não a conheço, tá certo? Tá? Eu conheço ela pela fama, mas ela não é minha íntima. Então, daí a crase é obrigatória. Beleza? Vamos lá. Verdadeiro ou falso, né? Quanto ao uso da crase, assinale V ou F. A crítica fez referência às propagandas mal feitas. Troca propagandas por uma palavra masculina. Propaganda é anúncio. A crítica fez referência aos anúncios mal feitos. Cabe aos, leva a crase. A mídia se sustém devido à propaganda em excesso. Tá? A mídia se sustém devido ao anúncio em excesso ou anúncio em excesso, pessoal? Vamos lá? Verdadeiro também, né? Eu estou vendo que alguém colocou falso aí. Tá? Então é 1, 2, 4. Só isso aqui, ó. Fomos coagidos à compra de produtos desnecessários. Troca essa compra, tá? Por uma palavra masculina. Troca por uma palavra masculina. Cabe ao? Não cabe, né? Aqueles que acreditam em propaganda devem ser advertidos, tá? A estes que acreditam em propaganda devem ser advertidos. Eu acho que não perde o sentido, né? Tá? Então, é falsa, né? À vista ou a prazo, a propaganda induz o consumidor. Então, à vista, palavra feminina, leva crase. A prazo, palavra masculina, não leva crase. Então, 1, 2, 3, 4. Aqueles é falso, tá? E o restante é verdadeiras, tá? Troca esse compra por uma palavra masculina, cabial, né? Cabial, eu não me veio uma palavra aqui. Alguém coloca para nós aí. Tá só aqueles que não levam a crase, né? Vamos à próxima. À sobremesa, alguém falou ao presidente que na manhã de hoje o cadáver de um homem havia sido encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas. O presidente exigiu imediatamente que um de seus auxiliares telegrafasse em seu nome à família enlutada, como lhe informassem que a vítima ainda não fora identificada. Sua Excelência, com o seu estimulante bom humor, alegrou os presentes uma de suas apreciadas plagas. Ao produto, verdade, da anterior, né? O que ele quer aqui? Assinale as alternativas em que a ocorrência da crase se deu pelo mesmo motivo de a sobremesa. Tá? A sobremesa é a hora que eles estão comendo a sobremesa, né? É uma locução adverbial. Então, dessas aqui, qual delas tem o mesmo motivo? Tá? Vamos dar o mesmo motivo. Vamos ver. Alguém perguntou se o texto está em primeira pessoa, em terceira pessoa. Aqui, como os verbos estão no passado, né? É uma narração, né? Não seria uma dissertação. Tá? A sobremesa é a hora isso que estão comendo. E qual delas, tá? Indica tempo. O barco voltou à terra dos marinheiros. Leva crase porque a palavra terra está determinada.
À tarde, os garotos reuniram-se para uma pescaria. Perfeito. Essa aqui é a mesma regra. A distância de 200 metros do local via-se a encosta com sua franja laranja. Não. A hora de Ângelos, os corações se internecem. Perfeito. O avião estava à espera de ordem para decolar. À espera de locução prepositiva, né? Uma preposição. Então, é a tarde e a hora. Beleza? Não esquenta com a chamada, daqui a pouquinho a gente coloca de novo, tá? Essa aqui é bem bacana. Essa aqui é bem bacana. Tá certo? Quem faz para nós aí, por favor? Tá? Daqui a pouquinho a gente já coloca de novo, tá? Avalie as duas frases que seguem. Ela cheirava a flor de romã, ou seja, o cheiro dela é comparado à flor de romã. Tem crase aí? Perfeito. A 2. Ela cheirava a flor de romã. Então, ela sentia o cheiro da flor de romã. Também está correto. As duas estão corretas, tá? Mas cada uma com um sentido. A primeira, o cheiro da mulher ou da pessoa, tá? Era comparado à flor de romã. Na segunda, a mulher cheirava uma flor de romã. Beleza? Vamos lá. 1. As duas frases estão escritas adequadamente. Dependendo do contexto, perfeito? A 1 está correta. As duas frases são ambíguas em qualquer contexto. Não. Não tem ambiguidade nenhuma delas. A primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor de romã. Tá? Exalava o perfume, sim. Tá? Ela demonstrava, ela passava esse cheiro, né? A segunda frase significa que alguém tem o perfume da flor de romã? Não. 16. O A da segunda frase deveria conter acento de crase? Também não. 1 e 4, né? Antigamente, essas provas até federal, até 98 foi assim, tá? Era somatório. Se você colocasse 1, acertava metade da questão. Se você colocasse 4, era metade da questão. Se você colocasse 5, era 100% da questão. Agora, por exemplo, se você colocasse 1 e marcasse 16, a soma seria 17. Tá? Você perderia toda a questão, mesmo sabendo uma só. Isso ainda funciona em poucos vestibulares. Acho que de Goiás ainda é assim. Tá? Vamos lá? Façam essa aqui, por favor. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vamos ver. Assinale como verdadeiras e como falsa, né? Em que o sinal indicativo de crase está corretamente empregado como falsas, as que estão erradas. Vamos lá? O trabalho do aluno foi feito à luz dos ensinamentos, tá? Troca a luz, tá? Bota regulamento, tá? O trabalho foi feito ao regulamento, tá? Ao modelo dos ensinamentos. Perfeito, cabe ao, né? É possível que ele se dirija a todas. Todas está no plural e o A está no singular. Não tem crase. Tá? É possível que ele se dirija a todas. Beleza, a 2 é falsa. O menino correspondeu à esperança do pai. Tá? Locução prepositiva, tem o A, um substantivo e uma preposição. Ah, mas o do é preposição de mais o. Tá? Uma vez que apresentou à comissão examinadora inteligentes as respostas. A comissão troca por uma palavra masculina. Ao comitê avaliador, cabe ao, cabe crase. Então, a terceira é verdadeira. Ele virá a qualquer hora, qualquer pronome indefinido não leva crase. Dadas a tempo, tempo é uma palavra masculina, não leva crase. Então, falsa essa quarta afirmação. Fizemos as escondidas, locução adverbial de modo, né? A maneira que foi feito. Tá? Necessário à satisfação de todos, ao entendimento de todos, tá certo? Ao prazer de todos, cabe ao, cabe crase. Então, essa é verdadeira também. Então, verdadeira, falsa, falsa. Não, desculpa. A segunda, verdadeira, falsa e a última verdadeira, isso mesmo. Tá certo? Tem um gabaritinho aqui. Essa aqui é bonitinha. Vamos lá? Façam. Quarta e quinta aula com a professora Andréia, tá? Aula com a professora Andréia. Então, façam, tá? Façam as atividades que eu passei,
Vou passar mais uma de crase para que vocês façam, tá certo? E enviem. Ela não vai para o mudo, é para a gente corrigir no comecinho da próxima aula. Então, nós temos a atividade 5, que é de texto, vocês podem fazer. Tá? Hoje fizemos a 9, tá? E a 6, eu já passei ontem para que vocês façam. A 6, que é a introdução de uma redação. A quem já fez até meio-dia de hoje, eu já corrigi. Tá certo? Quem já fez até meio-dia de hoje, eu já corrigi. A quem fez à tarde, tá? Eu vou corrigir lá por sexta ou sábado, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Considerando o emprego de acento grave de indicativo de crase, verdadeiro e falso. Tá certo? Mesmo com muita chuva, Jean preferiu ir a pé. Pé é uma palavra masculina. Então não é para crase. Tá? Então, falsa a primeira. Às vezes, Ana recorria às recomendações da mãe. Vocês viram que esse às vezes está com crase, usando o uso de pontuação, o uso da vírgula. Locução adverbial, tá? No caso, locução adverbial, ela não fala de sintaxe. Locução adverbial tem função de advérbio na morfologia. Mas na sintaxe, é adjunto adverbial. Adjunto adverbial, essa crase aqui é optativa. Eu poderia fazer da seguinte maneira. Ana recorria, às vezes, às recomendações da mãe. Ana recorria às recomendações da mãe, às vezes. Então, ela vai em qualquer lugar. Essa locução adverbial de tempo. Tá? Então, se a locução adverbial leva a crase. Troca recomendações por uma palavra masculina. Bota ensinamentos. Ana recorria aos ensinamentos da mãe. Cabe aos? Cabe crase. Então, a 2 é verdadeira. Perfeito? Sempre sair para o trabalho às 7 horas. É uma hora determinada? Sim. Então, leva crase. Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria. Aqui até faltou essa regrinha na tabelinha que eu passei para vocês. Por isso que é interessantíssimo a gente fazer vários exercícios. Vários exercícios. Então, eu troco, ele está indo, eu já estou voltando. Você coloca, eu volto da Itália, eu volto da Espanha, eu volto da Áustria. Quando eu fizer o caminho inverso, a volta, se voltar da, crase a. Se voltar de, crase para quê? Guilherme foi a São Paulo. É voltar da São Paulo ou voltar de São Paulo? De São Paulo. Então não tem crase. Tá? Guilherme foi a Porto Alegre. Voltar da Porto Alegre ou voltar de Porto Alegre? Voltar de Porto Alegre. Então, voltar da, crase a. Voltar de, crase para quê? Falando em a, pessoal, a do verbo haver, tá? Quando for tempo passado, tá? Cheguei a 10 horas, eu a do verbo haver. Chegarei daqui a 10 minutos, eu a sem crase. Mas, pastor, isso não é crase, mas a gente estuda aqui também. Tá? Quando for tempo passado, é a do verbo haver, o H e o A acentuado. Quando for tempo futuro, é só o A sozinho. E em nenhuma delas nós temos crase. Tá certo? Bom, Raquel foi à cidade, enquanto o marido foi à praia. Que folgado esse marido. Tá certo? Então, Raquel foi ao município, enquanto o marido foi ao mar. Trocando por palavras masculinas. Cabe ao, cabe crase. Então, é verdadeiro. Eu vi um falso aí de algumas pessoas. Então, mesmo com chuva, Jean preferiu ir a pé. A palavra masculina não leva crase. E às vezes, locução adverbial feminina, às 7 horas, horas. Tá? Foi à Itália, foi à Espanha, foi à Áustria, voltar da Itália, voltar da Espanha, voltar da Áustria, voltar da, crase a, voltar de, crase para quê, pessoal? E Raquel foi à cidade, troca a cidade por uma palavra masculina, município, foi ao município. Enquanto seu marido, folgado, foi à praia, troca praia por uma palavra masculina, pessoal, foi ao mar. Então, cabe ao, cabe crase. Perfeito? Bonitinha essa questão aqui, nós vimos 5 regrinhas diferentes na mesma questão. Tá certo? Aqui o gabaritinho. Agora a questão estilo da nossa prova da FAPEC. Tá certo? Olha só. Outro erro que eu percebi na redação hoje.
há 10 anos atrás. Se é a, é atrás. Então, eu escrevo há 10 anos, tá? Ou 10 anos atrás. Eu não posso colocar há 10 anos atrás, porque é um pleonasmo vicioso, as duas se referem ao passado. Certinho? Vamos lá, vamos fazer essa, pessoal. Quanto às regras do uso da crase, qual a única frase correta quanto ao seu emprego? Tá certo? Então, ele quer, dessas 4, só tem uma correta. Vamos lá? B? Vamos ver se é B mesmo. Vamos lá. Fiquem atentas a homens dominadores. Homens, palavra masculina, não leva crase. O endereço correto é daqui a 2 quadras. O A está no singular e o 2 está no plural. Mulheres discutiram cara a cara, palavras repetidas. Não temos crase. Acerca da melhor forma de obedecer às leis, obedecer aos regulamentos. Aqui caberia crase. Mas o item está errado, porque cara a cara, nós temos 2 palavras repetidas e não temos crase. Preciso estar pronta até às 13 horas. Tá? Essa crase aqui, ela é obrigatória ou opcional? Ela está correta, ela tem que aparecer. Mas como depois da palavra até, essa crase poderia aparecer ou não, estaria correta do mesmo modo. Mas com crase, está correta, Gabriel. Perfeito, boa observação. Letra B. Tá? Aqui está o gabaritinho comentado para a gente. Próxima. Façam essa aqui, pessoal. É a última, tá? Eu vou passar uma atividade de crase para vocês fazerem. Né? No resto da semana, a gente corrige. A semana que vem, nossa aula será terça-feira. Corrigiremos juntos, beleza? Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicador de crase está correto. Peça desculpas a seu mestre. Então, antes de palavra masculina, não tem crase. Então, está errada a letra A. Atribuiu o seu insucesso a má sorte. Troca má sorte com uma palavra masculina, uma expressão masculina. Atribuiu o insucesso ao mau agouro. Cabe ao? Cabe crase. Então, está perfeito, letra B. Vamos ver. Por que as outras estão erradas? Quando a festa acabou, não leva crase aqui, porque festa, o A é artigo só, né? Então, a festa acabou. Acabou a festa. Então, o verbo acabar é transitivo, intransitivo, né? Ele não exige preposição. Voltamos a casa felizes. Então, antes da palavra casa só leva crase, quando for determinada e felizes se refere a nós, não a casa. Então, está errada essa crase aqui. Daqui a 4 meses, muita coisa terá mudado. 4 é um numeral, né? Antes de numeral, nós não temos crase, tá? Então, tem toda a explicaçãozinha aqui. Vou fazer mais uma? A última. Tá? A última. Então, deixa eu só... Enquanto vocês fazem aí, façam essa aqui. Aí, na próxima aula, a gente tem mais 10 questões para fazer. A gente faz no comecinho da aula. Esse assunto, ele é muito importante, certinho? Eu vou mandar para vocês o link, isso aqui vocês vão fazer em casa, tá? Uma atividade com 10 questões e a gente vai corrigir no comecinho da próxima aula e vai fazer junto essas que estão faltando. Deixa eu ver aqui. Eu mandei no grupo e mandei aqui o link de uma atividade de crase, tá? Para que vocês façam. São 10 questõezinhas para a gente corrigir. Vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa que exemplifica o uso correto da crase. Tá? O uso correto da crase. O jantar desta noite será delicioso filé à chateau. A moda chateau. Tá? A moda chateau. Então, beleza, tá correto. Voltarei daqui a 1 hora. Ele quer a correta? Eu acho que a já está correta, né? Daqui a 1 hora não é hora precisa. Tá? Você vai entender que é mais ou menos 1 hora. Fórum ocorrerá de 15 a 20. Nada a ver entre esses numerais aqui. Nosso curso começará a partir da próxima semana. A partir é verbo.
tá? Verbo, tá? Então não tem crase, tá certo? Verbo, então, não tem crase. Irei à casa logo depois do treino. Casa que não veio determinada. Então, ela não leva crase. Então, vai ser letra A mesmo, né, pessoal? Vai ser letra A, tá? É essa a questão, essa alternativa, tá? Vou colocar aqui para te adicionar aí ao grupo, tá? Já coloquei aqui, depois a gente adiciona. Então, pessoal, vocês viram que nós vimos hoje introdução, tá? Já demos uma explanada geral sobre a estrutura da redação, falamos sobre o título, que deve ser usado, deve usar verbo, não é recomendável, mas se usar verbo, o título tem que ter ponto, tá? Não deve ter de 3 palavras em diante, certinho? Mas geralmente tem que ocupar metade da linha, não muito mais que a metade da linha. A introdução deve ter um parágrafo só, o desenvolvimento com 2 parágrafos, cada um deles falando de um dos argumentos que você usou. A conclusão pode ser uma retomada do que foi discutido na redação e um fecho. Ou pode ser, tá, uma proposta de intervenção. Do que depende isso? Do que depende isso? Da nossa banca, do nosso edital, do pedido lá na prova. Vocês viram que eu passei o edital para vocês, e no edital ele desenhou como ele queria a redação dele. Então prestem bem atenção nesse tipo de redação. Vocês viram que a estrutura vale ponto, vocês viram que a gramática vale ponto. Certinho? Beleza, pessoal? Então, amanhã vocês têm aula com a professora Andréia, na quinta-feira também. Então, ela deve passar mais sobre narração, descrição, um texto injuntivo que fala sobre leis. De repente, eu trabalho alguma interpretação, né? Que na Faculdade de Direito eu trabalho linguagem jurídica. E hoje tive a grata satisfação, a grande felicidade de ser convidado para ser nome de turma. Essa turma que forma agora, mês que vem, no curso de Direito da Federal. Tá? Né? A gente vai receber homenagem, vai ser turma professor Sandro. Primeira vez que acontece, tá? E faz 5 meses que eu saí do curso, né? Estou em outro setor, mas a turma passou por lá 5 anos, tá? Em homenagem que, sinceramente, me deixou muito emocionado, tá? Não é por isso que a gente trabalha, mas o reconhecimento faz a gente seguir em frente, tá? Até pelas dificuldades que a gente enfrenta na carreira, né? Na profissão. Quando surge um reconhecimento desse, a gente fica muito feliz. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até amanhã. Com certeza, amanhã estará mais quente um pouquinho, né? Não estará tão frio. Obrigado, Flávia, Michele. Tá? E façam as atividades. Não deixem para a última semana. Tá certo? Eu gostaria de corrigir as atividades de vocês, às 6, 7 e 8, durante o curso, para que eu possa discutir com vocês aqui, para a gente ajustar. Hoje fizemos a 9, e vocês já podem fazer a atividade 10, missão a 10 também, que é sobre crase, até porque o assunto está bem quente, e a gente corrige. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, e até terça-feira que vem. Mas amanhã, a nossa aula, tá? Com a professora Andréia. Pessoal, perguntaram de novo aqui o porquê que o grupo... a gente não pode mais escrever no grupo. Então, nós temos uma determinação, e vocês têm que concordar que é coerente essa determinação. A gente entra pelo sistema, até para que possa registrar a entrada de vocês. E o tempo que você fica online. Então, muitos alunos estavam passando o link da aula aqui no grupo. E alguns assuntos, tá, aqui no grupo. Acho que na quinta ou quarta tinha até receita de feijoada aqui no grupo, tá certo? Aí às vezes se perde. Então ontem eu mandei as provas do último concurso, não era macarrão numa panela de pressão, uma coisa assim, tá certo? Eu sei que dei errado, né? Só para descontrair um pouquinho, mas o grupo, os 2 professores e as 2 tutoras que vão postar para vocês. E tá, e a gente vai começar a postar material para vocês, tá? Até a gramática normativa. Fiquem com Deus e até a próxima.